Michael Jackson foi um dos artistas mais famosos de todos os tempos. Mas existe uma pergunta que muita gente faz até os dias de hoje. Quantas cirurgias plásticas será que ele realmente fez? Será que ele fez dezenas de cirurgias ou simplesmente algumas coisas que as pessoas acreditam sobre ele não são verdade? Hoje eu vou te mostrar a história por trás da transformação mais famosa da história da música. E algumas das coisas que eu vou falar aqui podem te surpreender. Então vem comigo. Bora! Bem, ao longo dos anos, o Michael Jackson mudou tanto que algumas pessoas chegaram a acreditar que ele tinha se transformado em uma outra pessoa. Algumas pessoas diziam que ele era maluco, que ele não aceitava a própria aparência, já outras pensavam que tudo aquilo podia ter uma explicação. E até hoje muita gente tem essa dúvida na mente, quantas cirurgias será que o Michael fez? Então presta atenção porque hoje eu vou te mostrar o que realmente aconteceu com o rosto do Michael Jackson. E embora não tenha como a gente saber o número exato de plásticas que ele fez, registros apontam que o Michael fez muito menos cirurgias do que o que você pensa. Mas pra gente entender isso, a gente vai ter que voltar lá para os anos 70. Então pessoal, o Joe Jackson, o pai do Michael Jackson, frequentemente criticava a aparência do próprio filho, chamando o Michael de narigudo, dizendo que ele era feio e várias outras coisas terríveis. Is it true that your father used to say you had a fat nose? Yeah. What did he say? What did he actually say? God, your nose is big. You didn't get it from me. E isso também era somado das críticas dos próprios fãs, que diziam que o Michael tinha crescido e que tinha ficado estranho. One time we were in an airport, I remember, I think it was somewhere like Virginia or something. A lady recognized my brothers and all of us. He goes, "Oh my God, it's the Jackson 5. Where's little Michael? Where's little Michael?" She's looking around, looking down. Where's little Michael? And another person goes, "There he is." And she goes, "Ugh, what happened?" Just like that. And God, I just could have died right there. That's exactly what that lady said to me. E isso criou uma enorme insegurança no Michael com relação à sua aparência e ao seu nariz, deixando ele meio paranoico com relação a essas coisas. Por isso, em 1979, após ter caído e quebrado o nariz durante ensaios de dança, justamente o nariz, a parte que o Michael tinha mais insegurança, ele chamou Steven Hoffen e fez a sua primeira cirurgia plástica no nariz, aproveitando também para poder dar uma afinada aqui na ponta do nariz. E aqui existe uma ironia enorme. A primeira cirurgia que deveria resolver um problema no nariz acabou levando a outra cirurgia. Já que esse primeiro procedimento que o Michael realizou não foi bem sucedido e ele passou a se queixar de dificuldades para respirar. O cara era cantor, ele precisava respirar, né galera? Por isso, em 1981, Michael realizou a sua segunda plástica no nariz. E essa sim foi bem sucedida. E algo curioso de se saber é que depois do Michael ter feito essa segunda plástica, 2 furos apareceram no nariz dele. E em 1983, o Michael realizou a sua terceira rinoplastia, onde a ponta do seu nariz e as suas narinas foram ainda mais reduzidas, gerando um aspecto mais arrebitado. E o resultado final foi revelado no clipe de 666, ao lado de Paul McCartney. Mas tudo isso que eu falei aqui agora não explica as mudanças mais drásticas no rosto do Michael Jackson, já que em 1984 aconteceria algo que mudaria sua vida para sempre. Já que no dia 27 de janeiro de 1984, o Michael sofreu um grave acidente enquanto gravava um comercial para Pepsi, onde teve seu cabelo em chamas depois de faíscas de fogo de artifício ali do cenário terem caído no seu cabelo. Ele estava usando produtos à base de álcool no cabelo, então imagine, né? O Michael, galera, teve queimaduras de 2º e 3º grau no couro cabeludo. Teve de realizar cirurgias dolorosas para reconstruir os tecidos da cabeça. Mas as consequências não terminam aqui, já que o Michael tinha lúpus, uma doença que dificulta a cicatrização da pele. Ou seja, a pele do Michael nunca cicatrizou direito depois dessas cirurgias. E ele sentiu dores nessa região da cabeça que foi queimada pro resto da vida. Esse vídeo daí é um vídeo de 2007, mais de 20 anos depois do acidente. E o Michael ainda sentia dor no local. Imagine só, mano, olha pra
para isso. E no local que foi queimado, nunca mais cresceu cabelo, coisa que levou o Michael a usar apliques e perucas pro resto da vida. Mas aqui vem um detalhe que pouca gente conhece. Durante filmagens do Michael se recuperando do acidente, é possível ver ele ensaiando para Victory Tour com uma fita no nariz, levando a possibilidade de que enquanto o Michael estava fazendo cirurgias no couro cabeludo, ele aproveitou para se submeter a mais uma cirurgia no nariz. Isso se torna mais provável depois de uma aparição do Michael Jackson no aniversário da sua mãe, em 1984. Se liga aí como é que tava o nariz dele, inchado, né? Com a aparência assim de estar inchado. Na Victory Tour, reparem como o nariz dele aparece com a ponta mais fina, uma aparência mais arrebitada, de uma forma que começava a contrastar de forma não natural com o resto da aparência dele. Mas se você acha que foi esse acidente que causou todas as mudanças na aparência do Michael, calma que a história é mais complicada do que isso. Em 6 de maio de 1986, o Michael Jackson apareceu em uma coletiva de imprensa organizada pela Pepsi, e o seu nariz mostrava que havia sido alterado recentemente, já que ele apareceu com uma aparência muito mais apertada do que antes. E aqui vem um procedimento que o próprio Michael assumiu ter feito, já que no mês de julho de 1986, ali do mesmo ano, o Michael apareceu no funeral de Vincent Minnelli, desse jeito daí, com um queixo mais marcado, diferente, e sua autópsia revelou que o cantor tinha 2 marcas de uma incisão no queixo, sugerindo um implante de queixo. E em setembro de 1990, o Michael recebeu o prêmio Michael Jackson Good Humanitarian Sculpt. E a esse ponto era visível que o nariz do Michael não mantinha uma aparência saudável e muito menos natural. Ele estava enfrentando problemas com seu próprio nariz. Conforme a aparência dele mudava, surgiam rumores cada vez mais absurdos. E ali no começo dos anos 90, é possível que o Michael tenha se submetido a um processo de reconstrução nasal para ajudar a resolver esses problemas que o seu nariz estava enfrentando, deixá-lo com uma aparência mais natural. Ele também deve ter realizado reconstruções de tecido devido ao lúpus e injeções dérmicas para tratar as cicatrizes de cirurgias estéticas e a acne, conforme disse seu dermatologista Arnold Klein. No entanto, esses procedimentos que eu acabei de citar foram por razões necessárias médicas e não necessariamente por estética. E no começo dos anos 2000 era evidente que o nariz do Michael estava na beira de um colapso, devido aos procedimentos de afinação e o lúpus. O nariz dele estava muito fino, galera. Em 2002 a situação ficou crítica, o nariz do Michael sofria com uma falta de cartilagem, e quando ele apareceu no Tribunal Superior de Santa Maria com esparadrapo no nariz, o mundo se chocou. A mídia disse que o nariz dele estava caindo. Mas a verdade foram processos de reconstrução nasal que buscavam devolver grande parte da integridade estrutural do seu nariz e deixá-lo com uma aparência mais natural. E esses procedimentos foram bem sucedidos. Apesar do nariz do Michael ainda ter ficado bem fino, agora ele tinha uma aparência muito mais natural do que antes. Em 2003, o Michael passou por um processo de lifting facial, deixando seu rosto com uma aparência mais jovem. E foi assim que ele apareceu no Radio Music Awards, daquele jeito novo, diferente. No entanto, essa nova aparência não agradou nada à mídia, que colocou o Michael no centro das atenções mais uma vez, não para falar sobre sua música, mas sim para criticar a sua aparência. Nos últimos meses de sua vida, Michael também realizou injeções de botox para suavizar as rugas e linhas de expressão e combater o suor excessivo. O dermatologista do Michael, Arnold Klein, disse que o seu objetivo era reconstruir o rosto do Michael, para deixar ele com uma aparência mais natural. Por isso, nos últimos anos de vida, Michael passou por uma série de cirurgias que tinham um propósito reconstrutivo, e muitas dessas cirurgias que ele fez foram para corrigir problemas de cartilagem que ele sofria devido ao lúpus e às cirurgias feitas, ou seja, não eram com um propósito cosmético, por estética. Mas afinal, por que tantas cirurgias? Bem, a resposta envolve inseguranças da juventude, o acidente da Pepsi e problemas de saúde que exigiram reparações cirúrgicas ao longo dos anos. Afinal, o lúpus foi um dos principais motivos para o Michael ter feito as cirurgias. Qual o principal motivo para ele passar por tantas transformações estéticas ao longo da vida? Cara, eu acho que a primeira delas é o lance da insegurança de não se aceitar. Não no sentido de não se aceitar, meu Deus, no sentido de não se achar bonito. Pô, você movimenta milhões de pessoas, você enche casas de show, você chega na sua casa, teu pai fala, moleque, ô nariz feio. Inicialmente eu acho que tinha uma questão de, pô, eu sou feio, e depois entrou uma questão do envelhecimento.
Que eu acho que era uma parada que o Michael... Eu não sei como ele lidaria, sabe? Eu não sei como ele ia lidar com o De fato. chegar no... Ele não chegou a envelhecer, né? Faleceu com 50 anos. Já que a doença afeta o tecido cutâneo e pode afetar a cartilagem nasal, exigindo reparações cirúrgicas. Ele escondia o lúpus com a ajuda de muita maquiagem, coisa que deixava o rosto dele meio estranho. Se considerarmos apenas os procedimentos que possuem evidências fortes, Michael provavelmente realizou algo entre poucas cirurgias estéticas confirmadas e diversos procedimentos reconstrutivos ao longo da vida. Se Michael fizesse tantas cirurgias quanto as pessoas dizem, ele morreria ou conviveria com uma dor insuportável pro resto da vida, porque a pele não ia cicatrizar direito devido ao lúpus. A própria autópsia do cantor confirmou pouquíssimas marcas de cirurgias em locais que o próprio já assumiu ter mexido. Michael parece muito diferente em alguns momentos devido a vários fatores, incluindo o vitiligo e a maquiagem. Às vezes o nariz dele parece mais fino do que o normal por conta da maquiagem. O número exato de cirurgias nunca será conhecido, mas com certeza ele tá muito longe dos exageros que existem na internet, né galera? E quando você coloca fotos e vídeos lado a lado, você vai perceber que a única coisa que vai mudar é o nariz e o queixo. Mas e aí, você já sabia de alguma dessas coisas que eu mostrei aqui no vídeo? E depois de descobrir toda essa história, qual é a sua opinião sobre as mudanças físicas de Michael Jackson? Comenta aqui embaixo porque eu quero muito saber o que é que você pensa. E se você quiser me ajudar nessa caminhada rumo aos 1000 inscritos, se inscreve no canal e deixa o like. Eu tô postando vídeo aqui toda sexta-feira às 2 horas da tarde. Então toda sexta às 2 horas tu passa aqui que vai ter um vídeo novinho te esperando. Sério, mano, vai me ajudar demais, por favor. E se você quiser entender ainda mais sobre a história de Michael Jackson, clica nesse outro vídeo que tá aparecendo aqui na tela, porque eu tenho certeza que tu vai curtir demais ele. Então foi isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tchau! Tchau, galera. Tchau.